Well, tonight I bring you a third message related to the Puritan views of the church. Bom, hoje à noite eu estou trazendo para vocês uma terceira mensagem relacionada à visão puritana da igreja. Only the Puritans believe that the church is inseparable from the individual believer. Os puritanos acreditavam que a igreja ela é inseparável do crente. As the individual believer progresses spiritually, so progresses the church. Então, da mesma forma que o indivíduo tem um progresso na sua espiritualidade, assim também ocorre esse progresso na igreja. So the church will never reach a level higher than her individual believers reach. Então, o nível de espiritualidade da igreja jamais será superior ao nível de espiritualidade do indivíduo. And so the Puritans put a great stress, therefore, on the doctrine of sanctification. Então, portanto, por causa desse motivo, os puritanos colocavam a ênfase extremamente importante no assunto que diz respeito à santificação. And they believed that there were several means by which sanctification could be greatly promoted. E aí eles acreditavam que por alguns modos específicos, por diversos modos específicos, a salvação poderia ser grandemente trazida à vida do crente. If individual members of the church in their own homes would use these means, the church itself would become more holy. E se esses crentes individualmente utilizassem essas ferramentas nas suas casas, na sua vida particular, a igreja certamente cresceria em uma santidade ainda maior. And when the church grows qualitatively from within, e quando a igreja cresce em termos de qualidade de dentro para fora, that will be contagious in the lives of others. Isso aí certamente será contagioso para a vida daquelas pessoas que estão ao redor. And gradually the church will grow quantitatively as well. E aí certamente a igreja também crescerá quantitativamente. Now, two of these means of grace, então, dois desses meios de graça that the Puritans placed very high on the list of priority, que os puritanos colocavam no topo da lista de como prioridades, are the reading of Scripture, são primeiro a leitura da Escritura, and personal private prayer. E segundo a oração particular e privada. So I want to speak to you about three things tonight. Então eu gostaria de conversar com vocês a respeito de três coisas específicas hoje à noite. First, I'm going to give you an introduction on what the Puritans meant by sanctification. Então a primeira coisa que nós veremos é o que é que os puritanos queriam dizer com santificação. And then we want to look at one Puritan by the name of Richard Greenham. Então nós vamos dar uma olhadinha num puritano específico chamado Richard Greenham. And study what he wrote in a separate book on how to read the Scriptures. E dar uma olhada no que ele escreveu num livro específico chamado Como Ler as Escrituras. And then thirdly, I want to look with you at Puritan advice on prayer. E por último, eu estarei vendo com vocês os conselhos dos puritanos a respeito da oração. So, Puritan view of sanctification. Então, primeiro, a visão puritana da santificação. The reading of Scripture. Segundo, a visão puritana da leitura da Escritura. And prayer. E a visão puritana da oração. Now, the very best definition ever given on sanctification is in the Westminster Shorter Catechism. Então, a melhor definição a respeito de santificação está registrada no Catecismo Menor de Westminster. Question 35. Pergunta 35. Sanctification is the work of God's free grace. Santificação é o trabalho da graça livre de Deus, whereby we are renewed in the whole man, pela qual nós somos renovados como um homem completo, after the image of God, através da imagem de Deus, and are enabled more and more to die unto sin, e somos capacitados a cada vez mais mortificar o pecado and to live unto righteousness. E viver em retidão. Then in the following question, the Westminster Divines, então na pergunta seguinte, os teólogos de Westminster give a long list of all the benefits of sanctification, dão uma lista interminável a respeito dos benefícios que esse processo de santificação traz para a vida. which include things like assurance of God's love, Que traz, por exemplo, a certeza do amor de Deus para com o crente, and peace of conscience, ou a paz na consciência do crente, and joy in the Holy Ghost. e a felicidade, o prazer no Espírito Santo de Deus. So the Puritans clearly wanted to motivate people
to seek to be holy before God. Então, claramente, através dessas evidências, nós concluímos que os puritanos queriam impulsionar as pessoas a buscar a santificação diante de Deus. They would say to you tonight, Eles certamente diriam para vocês hoje à noite, if you are not seeking your sanctification in Christ, se você não está buscando a sua santificação em Cristo, and not denying yourself to live holy before God, e se você não está negando a si mesmo para viver em santificação diante de Deus, you are impoverishing your own spiritual life. você está empobrecendo a si mesmo na sua vida espiritual. And you are dishonoring the Savior who bought you with His blood. E você está desonrando ao Salvador que trouxe você a salvação. So seek sanctification Então busque a santificação for the glory of God para a glória de Deus and the good of your own soul. e para o bem da sua própria alma. But what exactly do the Puritans mean by sanctification? Mas o que é que, de forma prática e exata, o que é que os puritanos queriam dizer com santificação? They mean four things. Eles queriam dizer pelo menos 4 coisas. First of all, they mean that sanctification is a divine work of renewal. A primeira coisa é que a santificação é uma obra divina de renovação, which is comprehensive and moral in character. que é compreensiva, uma obra da regeneração na compreensão e na moralidade do caráter. By a divine work of renewal, we mean that we are made new in the image of Jesus. Por essa obra de renovação, quer-se dizer que você é alguém novo em Cristo. And become increasingly conformed to Him. E transformando-se de forma cristã, cada vez mais conformado, cada vez mais semelhante à sua imagem. So this involves a change of heart. E isso envolve certamente uma mudança no seu coração. Change of heart, I mean in the core of the person. E mudança de coração, eu quero dizer, mudança no centro, no âmago da sua pessoa. The Holy Spirit goes deeper into our heart than any psychoanalyst or counselor could ever do. O Espírito Santo ele vai dentro, nas profundezas do nosso coração, muito mais do que qualquer psicólogo, analista ou psiquiatra. In sanctification, God works in the heart. Na santificação, Deus trabalha no coração And in the mind. e na mente. And out of that work comes a new character. E daí desse trabalho vem um novo caráter. And that character comprehensively desires to be holy. E esse novo caráter, compreensivamente, conscientemente, entende que ele precisa, que ele deseja esse novo caráter santo. So that we become we come to agree with Paul in Thessalonians. E aí necessariamente nós precisamos concordar com Paulo quando ele diz aos Tessalonicenses, When he says that God has called us to holiness in everything. quando ele diz que Deus nos chamou à santidade em todas as áreas. And to Timothy he says, everything is to be sanctified. E para Timóteo ele vai dizer, todas as coisas devem ser santificadas. So sanctification is an entire life calling. Então, a santificação é um chamado para a vida como um todo, para a vida inteira. Our entire heart and life is to be dedicated to this pursuit. A nossa vida e o nosso coração devem estar inteiramente engajados, dedicados a essa busca. Our privacy with God. Nossos momentos privados com Deus. In the confidentiality of our own homes. Nos momentos privados, na confidencialidade das nossas próprias casas. As husbands and wives and parents. Enquanto marido, mulher, enquanto pais. In the competitiveness of our occupations. Nos momentos de competitividade das nossas atividades profissionais. In the pleasures of our social friendship. Nos momentos de alegria e de prazer da nossa vida social. In relationship with our unevangelized neighbors. Naquele relacionamento que nós temos com os nossos vizinhos que não são crentes, não foram evangelizados. As well as in our Sunday worship. Bem como também no nosso culto dominical, no culto público do dia do Senhor. We are called to be holy. Nós somos convocados a sermos santos. One Puritan put it this way. Um puritano colocou essas coisas da seguinte forma: Holiness extends to every part of our being. A santidade se estende, se enraiza em todas as partes do nosso ser.
It influences everything we are, Ela influencia todas as coisas que nós somos, tudo aquilo que nós somos, or do or think, tudo aquilo que nós somos, ou fazemos, ou pensamos, or speak or plan, ou falamos, ou pronunciamos, ou planejamos. things small or great, Seja essa coisa pequena, ou seja essa coisa grande. things outward or inward. Coisas que pertençam à esfera exterior, à esfera interior. It influences our loving and our hating. Essa santidade influencia a nossa atitude de amar ou a nossa atitude de odiar. Our sorrowing and our rejoicing. Nossa tristeza, e essa santidade também influencia a nossa alegria. Our recreations and our business. Nossas recreações também serão influenciadas por essa santificação, e também os nossos negócios, as nossas atividades profissionais. Our speaking and our silences. Nossas palavras e também o nosso silêncio será influenciado pela santificação. Our reading and our writing. Nossas leituras e também aquilo que escrevemos são influenciados pela santificação. Our whole man in every dimension of soul and body. O nosso homem, nós, enquanto seres humanos como um todo, somos totalmente influenciados pela santificação. So holiness, the Puritans said, is a daily task. Então, a santificação, os puritanos vão dizer, é uma tarefa, é um desafio diário. It's a radical call. É um chamado radical e urgente. Holiness is an internal thing A santidade é algo que vem do interior, algo interior, that must fill our heart que deve preencher o nosso coração and then spill outward and cover our entire life. e, consequentemente, derramar-se, transbordar de dentro para fora e cobrir todas as áreas da nossa vida. Paul put it this way in 1 Thessalonians 5, verse 23. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, Paulo coloca da seguinte forma: And the very God of peace sanctify you wholly. E que o Deus da paz santifique em vocês de forma completa, de forma total. And I pray God your whole soul and spirit and body be preserved blameless. Eu rogo ao Senhor que todo o seu espírito, sua alma e seu corpo sejam preservados inculpavelmente Unto the coming of our Lord Jesus Christ. para o dia do Senhor Jesus Cristo. Now that call to holiness is not only comprehensive, but it is also moral. Esse chamado para a santificação, ela não somente afeta a nossa compreensão, mas ela afeta a nossa moral, a nossa ética. And by being moral, the Puritans meant that it bears the fruits of the Spirit that we find in Galatians 5. E no que se diz respeito à ética moral, os puritanos se referiam aos frutos do Espírito, que precisamos frutificar os frutos do Espírito lá em Gálatas 5. So sanctification works love and joy and peace. Então a santificação vai trabalhar com o amor, a alegria, a paz, And gentleness and goodness. a gentileza, a bondade, And faith and meekness and self-control. a fé, o domínio próprio. Now what the Puritans would say is that these moral qualities E aí os puritanos também vão dizer que essas qualidades morais really are a picture of the Lord Jesus Christ himself. são, na verdade, uma figura, um retrato do Senhor Jesus Cristo em pessoa. This is the moral profile of our Savior. Esse é o perfil moral daquele que nos salvou. And so we are really called to be like him E na verdade, nós somos chamados a sermos semelhantes a Ele, as we do the work of sanctification. à medida que nós trabalhamos, à medida que nós praticamos a santificação, In dependence upon him. em total dependência dele mesmo. So for the Puritans, sanctification is always in the foreground. Então, para os puritanos, a santificação estava sempre na posição de base. Holiness to the Lord ought to be the motto of every believer. Então, a santificação ao Senhor, santidade ao Senhor, é o modelo para todo crente. No group of divines in church history focused so much on living holy lives as the Puritans. Nenhum grupo de teólogos ao longo da história da igreja focou tanto no assunto de santificação quanto os puritanos. And they did so not to merit something, E eles fizeram isso não para que eles fossem reconhecidos ou para que eles ganhassem algum tipo de fama com isso, but to express their gratitude to God for his great deliverance. mas para expressar sua gratidão a Deus In the pela Lord Jesus libertação de seus pecados, a salvação de suas almas em Cristo Jesus. Now, secondly, sanctification must be expressed in repentance and in righteousness. Segundo, essa santificação deve ser representada, deve ser exteriorizada através de arrependimento e retidão de vida. Repentance and righteousness are two words pointing to the two-sided human activity
of turning from sin to obedience. Arrependimento e retidão está trazendo a visão dupla de um ser humano saindo da desobediência e do pecado e caminhando em direção à obediência. Repentance involves turning from sin. Arrependimento diz respeito a virando a face, odiando o pecado. We have to do that every day of our lives. E nós precisamos fazer isso todos os dias de nossas vidas. But we also have to turn to righteousness, Mas nós também precisamos nos voltar para a retidão de vida, to positive obedience. para uma obediência positiva. These things are the work of faith, Tudo isso é o trabalho da fé no coração do crente. and they flow from the grace of the Holy Spirit. E ele flui na direção do Santo Espírito para nós. Now, the Puritans were concerned that these things would be real and true and deep. E os puritanos vão considerar essas coisas como sendo verdadeiras, reais e profundas. A few weeks ago, when my son did something to my daughter that wasn't too nice, Alguns dias atrás, quando meu filho fez uma traquinagem, fez alguma coisa com a minha filha que não foi muito boa, I said to him, "Say to your sister, you're sorry." eu disse para ele, olha, diga para sua irmã que você se sente muito, peça desculpas para ela. He said, I'm sorry. Ele disse, desculpa, That's not repentance. isso não é arrependimento. Repentance is a heartfelt remorse. Arrependimento é quando o nosso coração sente remorso pelo que fizemos. The Puritans had a special word for it. E os puritanos tinham uma palavra específica para esse tipo de sentimento. They called it compunction. It was a sense of pain, inward grief that I sin against God. Essa palavra significa compulsão, com o coração compungido, um coração que está de luto diante de Deus porque nós o ofendemos. You see, when you're really sorry for something, Perceba que quando você realmente está arrependido de alguma coisa, that will also produce a change in your life. isso também produz automaticamente uma mudança na sua vida. So real repentance is more than I'm sorry. Então, o verdadeiro arrependimento é muito mais do que me desculpe. It involves an actual turning. Ele envolve uma mudança de caráter, uma mudança de direção. It involves what the Puritans called mortification and vivification. Ele envolve o que os puritanos colocaram como a mortificação e a vivificação. Killing sin, Matando o pecado, putting the sword through sin, atravessando a espada pelo pecado and coming alive to righteousness. e vindo à vida à retidão, Being quickened by the Holy Spirit. sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. Thirdly, Terceiro, sanctification is progressive and it operates through conflict. a santificação ela é progressiva, ela é paulatina e ela muitas vezes vai operar através do conflito, através da dor. The Puritans said, in sanctification there are many ups and downs. Um puritano falou que na santificação existem muitos altos e baixos. Those ups and downs coincide with all the providences and struggles and trials of our lives. E esses altos e baixos são caracterizados por todas as lutas, por todas as indecisões, por todas as batalhas que nós enfrentamos em nossas vidas. But God uses all these circumstances and conflicts, Mas Deus utiliza todas essas circunstâncias e conflitos, despite all the ups and downs, apesar de todos os altos e baixos, gradually to make His people more and more like Christ. para que gradualmente esses altos e baixos cresçam e mostrem, transformem o seu povo à imagem de Cristo. To think less and less of themselves. De forma que eles pensam cada vez menos neles, eles são menos egocêntricos. To think more and more of Jesus. E eles agora passam a ser mais cristocêntricos, eles pensam mais em Cristo. To learn more and more, as we heard last hour, Aprender cada vez mais e mais, como nós ouvimos agora há pouco. that when we are weak, then are we De strong. que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. And so God sends difficulties into our lives. E aí o Senhor vai enviar muitas vezes dificuldades nas nossas vidas. He brings us into spiritual warfare, Ele traz nos traz nessa batalha espiritual. into struggle with indwelling sin, Nessa batalha, nessa luta contra o pecado interior. and struggle with Satan. E em muitas vezes batalhas contra Satanás. One of the Puritans put it this way. Um dos puritanos colocou da seguinte forma: He said, the Christian life is like a narrow, straight path. a vida cristã é como um caminho reto. On either side of the path is a hedge. E em cada lado desses caminhos existem trincheiras. Behind those hedges are many devils and enemies. E ao longo dessas trincheiras, por trás dessas trincheiras, estão diversos demônios.
And as the Christian walks the narrow path, Mas aí, à medida que o cristão anda por esse caminho reto, the enemies along the way are constantly trying to shoot at him, e aí os demônios por trás dessas trincheiras estão sempre tentando atingi-lo, to get him to fall. tentando fazê-lo cair. But God uses that Mas Deus utiliza isso to teach him to live a dependent life para ensinar a esse crente a viver uma vida dependente dele, and to flee in his own weakness to the strength of Christ again and again. para que ele saia da sua fraqueza particular e corra para a fortaleza em Cristo Jesus sempre e sempre. Now the problem with saying that sanctification is progressive is this. O problema é dizer que a santificação é progressiva nesse seguinte sentido. When the Christian knows his own heart, Quando o cristão conhece o seu próprio coração, even a little bit, mesmo um pouquinho, he still feels so much indwelling sin e aí ele sente aquela luta interior contra o pecado, that he's afraid he's making no progress at all. de que ele sente que não está fazendo progresso nenhum na sua santificação. It's hard to believe that I'm actually getting more holy. É muitas vezes difícil compreender quando isso acontece que eu estou ficando cada vez mais santo, que eu estou passando por esse processo de When santificação. I feel my unholiness every day. Quando eu sinto diariamente o meu pecado. And so I like to ask this question. E por causa disso eu queria fazer a seguinte pergunta. Look back in your life 5 years ago Olhe para a sua vida, examine a sua vida 5 anos atrás. and ask yourself this. E pergunte-se a si mesmo o seguinte. Do I think less or more of myself than I did 5 years ago? Do I think less or more of Eu myself? penso menos em mim mesmo hoje do que eu pensava 5 anos atrás ou não? And do I value Christ more or less now than I did 5 years ago? E agora eu valorizo mais ou menos o Senhor Jesus Cristo do que eu valorizava 5 anos atrás. And if you can say I have lower thoughts of myself and higher thoughts of E Christ, se você puder, nessa avaliação, concluir que verdadeiramente eu tenho uma visão menor a meu respeito, eu valorizo a mim muito menos e valorizo a Cristo muito mais, you are growing in sanctification. você está crescendo em santificação. John the Baptist expressed it well. João Batista expressou isso de uma forma muito precisa. He must increase Ele precisa crescer, ele deve crescer. and I must decrease. E eu devo decrescer, eu devo diminuir. Finally, fourthly, Por último, o quarto ponto. sanctification is imperfect though invincible. Mesmo que a santificação seja imperfeita, ainda nesse momento ela é invencível. In this life, the Puritans said, sanctification is never complete. E nessa vida, os puritanos sempre afirmaram, a santificação nunca estará completa. It's progressing toward a goal, Está progredindo rumo a um alvo específico. but the goal is never reached. Mas esse alvo específico nunca será chegado nesse momento ainda. Again and again, the believer complains with Paul in Romans 7. Muitas vezes, em Romanos capítulo 7, os crentes estão falando com Paulo. The good I would I find myself not doing. O bem que eu creio, o bem que eu penso, eu vou em mim encontrar muitas vezes não praticando. The evil that I would not, that I do. E o mal que eu não aprecio, esse sim eu vou encontrar praticando. Oh, wretched man that I am. Oh, que homem ímpio eu sou. So here, it's imperfect. Aqui está, nesse momento, ainda a imperfeição. And yet, that sanctification will never die. Mas ainda assim, a santificação jamais morrerá, jamais passará. And God will use His own law, His own 10 commandments to keep it alive. E o Senhor utiliza como combustível para mantê-la viva e acesa os seus próprios 10 mandamentos. By His Spirit, He will help us love Himself above all. O Espírito dele, o seu Santo Espírito, nos ajudará a amá-lo cada vez mais acima de todas as coisas. And He will help us love our neighbor. E ele vai nos ajudar a amar o nosso vizinho, o nosso próximo. And so, though we often trip up over sin, E mesmo que muitas vezes nós tropecemos em algum tipo de pecado, still there is a principle within the heart of the believer ainda existe um princípio absoluto no coração do crente that longs to obey the law, que deseja obedecer à lei, that longs to be holy. que deseja ser santo. There is an inward desire, says Paul in Romans 7, for the law of God. Em Romanos 7, Paulo continua dizendo, existe um desejo interno no coração do crente por amor a Deus. And there is an inward delight in serving the Lord, he says. E existe um desejo interior, Paulo continua dizendo, em amar e em servir a Deus.
And so God prepares us one day for glory when we will be perfect. E aí o Senhor, à medida disso, vai nos preparando para sermos perfeitos no dia da sua glória. If we're true believers. Se somos verdadeiros crentes. Then we will become what we've always wanted to be from the very moment we were born again. E certamente naquele dia, finalmente seremos aquilo que sempre quisermos ser a partir do primeiro momento que fomos verdadeiramente convertidos. Free of sin in both soul and body. Livres do pecado na nossa mente e na nossa alma. So this then, in basic strokes, is a bird's eye view of the Puritan doctrine of sanctification. Então isso, de uma forma muito breve, é a visão puritana a respeito da santificação. Now God uses means to work that sanctification. E Deus utiliza meios específicos para promover essa santificação na vida do crente. And the first of two means that we want to look at is reading the scriptures. E o primeiro meio pelo qual o Senhor faz isso, que nós queremos analisar, é lendo as Escrituras. I have a very close ministerial friend in South Africa. Eu tenho um amigo muito próximo que está envolvido no ministério lá na África do Sul. He's a pastor well known throughout Africa. Ele é um pastor muito conhecido por toda a África. An older minister who has had to deal with many ministers in Africa who have fallen into sin. E aí um ministro mais experiente que estava tendo que lidar com outros ministros que estavam caindo em pecado. And he told me on one occasion this very sad truth. E aí ele me disse em uma ocasião essa verdade bastante triste. Of all the ministers I've had to counsel my entire lifetime, de que todos os ministros que ele teve que aconselhar ao longo de sua vida, who fell into sin, que caíram em pecado, not a single one of them was still reading the Bible for himself day by day. Nenhum deles estavam lendo a Escritura para si mesmos diariamente no seu ministério. Well, they studied for their sermons for the people. Certamente eles estudavam para os seus sermões para a congregação, but not for themselves. mas não para eles mesmos. That's a fatal flaw. E essa é um erro fatal. Not just for ministers. Não somente para ministros, for you and me, for all of us. mas para todos nós. Dear friends, if you're not reading God's holy book day by day, you will not grow in sanctification. Amados irmãos, se vocês não estão lendo o livro, a palavra de Deus, dia após dia, vocês jamais crescerão em santificação. As one Puritan put it, if you want to get into God, you need to get into the Word. Como disse um puritano, se você quer penetrar na essência de Deus, você precisa penetrar na palavra de Deus. It's not enough just to hear sermons on Sunday. Não é suficiente você estar escutando somente os sermões do domingo. Day by day you need to open the Word. Dia após dia você precisa abrir a Escritura. You need to read it. Você precisa lê-la. But how do I read it? Mas como eu vou ler a Escritura? It seems so hard, you say. Muitas vezes parece ser tão difícil, você pode dizer. Sometimes I open it up and it doesn't speak to me. Você pode dizer, poxa, tantas vezes eu abro a Bíblia e ela não fala comigo, ela não diz nada para mim. Well, there's a Puritan who wrote a whole book on the subject. Bom, tem um puritano que escreveu um livro inteirinho só nesse assunto. His name is Richard Greenham. E o seu nome é Richard Greenham. And basically he has 8 thoughts. E ele basicamente traz 8 pensamentos. You can summarize them in one word each. Que nós podemos resumir em uma palavra cada um desses pensamentos. I'll give them to you very briefly. Eu estarei brevemente falando agora para vocês. The first word is diligence. A primeira palavra é diligência. Greenham said you must pursue the reading of Scripture with greater diligence than you do anything else in this world. Greenham vai dizer para você que você precisa perseguir a leitura da Escritura muito mais avidamente do que você faria com qualquer outra coisa na sua vida. This Bible is God's holy letter to you. Essa Escritura é a palavra santíssima de Deus para você. And just as when you get a letter out of your mailbox from a personal friend. E da mesma forma como você quando recebe uma carta vinda de um amigo seu pelo correio, you read it right away. E você abre lá e lê imediatamente. So you should read the Word of God first thing every morning. Da mesma forma você precisa ler a palavra de Deus toda manhã.
You should dig in the Bible, said Greenham, as a man would dig for hidden treasure. Então, da mesma forma que um homem cava, que um homem busca, aprofunda-se na terra por um tesouro, disse Graham, nós devemos nos aprofundar, mergulhar nas Escrituras. When you approach the Bible with diligence, he says, rough places will be made plain. Quando nós nos aprofundamos na Escritura, diz o Greenham, aquelas coisas que são que têm formato de montanha, o caminho tortuoso certamente se tornará no caminho plano. The second word is wisdom. A segunda palavra é sabedoria. You must be wise in how you read the Bible. Você precisa ser sábio no momento em que está lendo a Escritura. Wise, he says, in the choice of matter, what you choose to read. Sabedoria, primeiramente, no que diz respeito ao que você escolhe ler. It would not be wise to read only the book of Ezekiel for one whole month. Não seria muito sábio você ler somente o livro de Ezequiel por um mês inteiro. Ezekiel is a very difficult book. O livro de Ezequiel é um livro extremamente difícil. Most Puritans advise their people to read the Bible 2 or 3 times a day. Muitos puritanos vão aconselhar as pessoas a lerem a Escritura 2 ou 3 vezes por dia. In our Dutch Puritan tradition, na nossa tradição puritana holandesa, we also read the Bible after every single meal 3 times a day. Nós acompanhamos a leitura da Escritura através das refeições. Então, da mesma forma que comemos 3 vezes após as refeições, nós lemos a Escritura. And the Puritan idea was normally to read a passage from the Old Testament every day and a passage from the New Testament, and if you read 3 times a day, to read through the Psalms over and over. E aí o que os puritanos vão dizer é que você leia sempre uma passagem do Antigo Testamento e uma passagem do Novo Testamento, se são 3 vezes por dia, que a terceira passagem seja uma passagem nos Salmos. The important thing is to read the whole Bible over a period of time. A importância disso, na verdade, o objetivo principal é que se leia a Escritura por inteiro depois de um período de tempo. So, however you arrange the order of your reading, então, seja qualquer que seja a forma que você organizar a sua leitura, Richard Greenham says, make sure you read the whole Bible. Richard Greenham vai dizer, tenha a certeza, certifique-se de que você lerá a Bíblia inteira. Because only a whole Bible will make a whole Christian. Porque somente a Bíblia inteira fará de você um crente por inteiro. You must also be wise in your use of time. E você precisa também ter sabedoria em como você utiliza o seu tempo de leitura. Some days you'll have more time to read than others. Alguns dias você tem mais tempo para ler do que outros dias. Let no day pass without reading the Bible. Mas comporte de tal forma que em nenhum dia você passe sem ler a Escritura. But carry a Bible with you wherever you go. Então leve a sua Bíblia com você para onde quer que você vá. You'd be surprised how much time you find to read it. Você vai ficar surpreso em quanto tempo disponível você vai encontrar para ler a Bíblia. And sometimes instead of doing all your busy things in the evening, e algumas vezes ao invés de fazer todas as suas coisas que você tem para fazer durante o início da noite, sit down and read a whole epistle of Paul. Sente-se e leia toda uma epístola do apóstolo Paulo. In one sitting. De uma vez só. And also, don't read all the different parts of the Bible in the same way. E também não leia todas as partes diferentes da Escritura da mesma forma. When you read the book of Proverbs, you have to read it very slowly. Quando você lê, por exemplo, o livro de Provérbios, leia ele vagarosamente. One verse at a time. Um versículo de cada vez. Meditate on that verse. Medite naquele versículo específico. Offer a short prayer on that verse. Ofereça a Deus uma oração específica daquele versículo de acordo com a realidade da sua vida. Then move to the next. E sequencialmente siga para o próximo verso. Thirdly, preparation. Terceiro, preparação. It's important, said Greenham, to prepare yourself when you read the Bible. Diz Greenham que é importante que você se prepare-se antes de ler a Escritura, para ler a Escritura. You prepare yourself by approaching the Bible with reverential fear. Você prepara-se chegando-se para abrir a Escritura com um medo, with reverential, childlike fear. Com um medo reverente à Escritura. We must approach the Bible swift to hear and slow to speak. Você precisa aproximar-se à Escritura pronto para ouvir e pronto para calar.
and be determined like Mary to lay up God's word in our heart. E estar assim como Maria estava pronto para guardar a palavra de Deus em seu coração, aplicá-la em seu coração. But we must also approach our Bible reading with faith in Christ, Mas nós também precisamos nos aproximar da Escritura e desse momento de leitura com fé em Cristo, knowing that He is the Lion out of the tribe of Judah, sabendo que Ele é o leão da tribo de Judá, who can open the Scriptures for us. que Ele certamente abrirá a Escritura para nós. And as we turn open the Bible, E aí, quando nós abrimos a Escritura, we must be desirous to learn from God. nós precisamos estar desejosos de aprender de Deus. The fourth word is meditation. A quarta palavra é meditação. And since I have a whole talk on that tomorrow, I'm going to pass right on this. E uma vez que amanhã eu vou falar bastante a respeito de meditação, eu vou passar para a próxima palavra. The fifth word is what Greenham called conference. A quinta palavra é o que em Greenham chama de conferência, de ajuntamento. What he meant by that was that we should have fellowship one with another. O que ele quer dizer com isso é que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. When's the last time you talked to someone else about your daily Bible reading? Qual foi a última vez que você conversou com algum irmão seu ou com alguém a respeito da sua leitura diária da Escritura? The Puritans often did this very commonly. Muito comumente, frequentemente, os puritanos faziam isso. They would talk to each other as iron sharpens iron. Eles falavam uns com os outros assim como o ferro amola o próprio ferro. Teaching each other, asking each other questions about what they were reading in the Bible. Ensinando uns aos outros, perguntando uns aos outros questões a respeito da Escritura. I wonder how many of you are belonging to at least one small Bible study. Eu me questiono a respeito de quantos de vocês aqui estão pelo menos associados a um grupo de estudo bíblico. That's a very good way to stay in the Word. Essa é uma maneira muito boa de permanecer na palavra. To talk to one another about what you're reading and learning. Falar uns com os outros sobre o que nós estamos lendo e sobre o que nós estamos aprendendo da Escritura. The sixth word is faith. A sexta palavra é fé. All our scripture reading must be mixed with faith. Toda a nossa literatura, da leitura da Escritura precisa estar mesclada com a fé. To read without faith is to read in vain. Ler sem fé é ler em vão. One Puritan said, to read without faith is like going to a doctor and then not using the medicine he prescribes. Disse um puritano uma vez que ler sem fé é a mesma coisa que ir a um médico e não tomar o remédio que ele prescreveu para você. Seventh, practice. A sétima prática. Practice the word. A sétima é a prática, isto é, pratique a Escritura. Practice the word by obeying the word. Pratique a Escritura obedecendo a Escritura. As we heard yesterday, by doing the word. Como nós ouvimos ontem, vivendo a Escritura, praticando-a. And as we do the word, we will grow normally in the assurance of faith as well. E à medida que nós praticamos a Escritura, nós certamente cresceremos em certeza de fé gradualmente. And eighthly, prayer. E a oitava, oração. We must mix all our reading of Scripture with prayer. Nós precisamos mesclar também toda a nossa leitura da Escritura com oração. As you turn open the Bible privately, give a prayer to God. Quando você abre a sua Bíblia no seu culto privado, antes disso, tenha uma palavra de oração com Deus. Ask for insight, Peça por iluminação, for conviction, por convicção, for benediction, por bênção, for fruit. por frutos. And then pray while you're reading. E ore também enquanto você lê. Don't rush. Simplesmente não leia apressadamente. Salt your reading with prayer. Vá alternando a sua leitura com oração. Leia e ore, leia e ore. And then pray again when you finish your reading. E quando você terminar a sua leitura, ore novamente. And as you pray, thank God for His Word. E à medida que você vai orando, agradeça a Deus pela palavra dele. Thank Him. He not only feeds your bodies, but He also feeds your soul with His holy Word. Agradeça-o porque ele não somente nutre o seu corpo com o pão de cada dia, mas porque ele também nutre a sua alma com a sua palavra. And then Greenham concludes, to neglect the Word is to neglect the Lord. E Greenham termina dizendo, negligenciar a Escritura é negligenciar o próprio Deus. So this is the primary means that we are to use to grow in grace. Então esses são os meios que nós podemos utilizar para crescer em graça. But a second important means is prayer.
Mas um outro meio que é também extremamente importante é a oração. And I want to spend the last few minutes tonight looking at that with you. E eu gostaria de utilizar esses últimos minutos da noite tratando com vocês a respeito desse assunto. When I was studying at Westminster Seminary, Quando eu estava estudando lá no seminário de Westminster, and I looked at many of the sermons of our forefathers, e eu estava analisando os diversos sermões dos pais da igreja, that God greatly blessed in revivals, que homens esses cujos Deus os presenteou, os abençoou com os grandes avivamentos, such as the sermons of George Whitefield. como por exemplo os sermões de George Whitefield. I was surprised at times that their sermons weren't far better than many good ministers' sermons today. Eu fiquei extremamente surpreso que ao lendo os sermões, eu olhei e observei que esses sermões não são tão bons ou tão diferentes dos sermões que eu escuto hoje em dia sendo pregados por bons pregadores. So I struggled with this question. Então eu comecei a lutar com essa pergunta. What was it about these men that God used them so abundantly? O que é que tinha de mais nesse homem que Deus o utilizou de uma forma tão abundante? And over time I became convinced I knew the answer. E ao longo do tempo de estudo, eu comecei a me dar conta de que eu sabia a resposta. At least the biggest part of the answer. Ou pelo menos a parte principal da resposta. Our forefathers were prayer warriors in private with God. Esses homens, os nossos pais da fé, eles eram homens que lutavam com Deus na sua hora privada de oração. Martin Luther prayed 2 hours every day. Martinho Lutero orava 2 horas por dia. One time he had so much work to do the next day. Uma vez ele tinha tanto o que fazer no dia seguinte. He said to his right-hand man, Philip Melanchthon, E aí ele fala do seu braço direito, Melanchthon. I have so much to do tomorrow. I need to pray an extra hour. Eu tenho tanto o que fazer amanhã que por causa dessas atividades extras eu preciso orar 1 hora extra. Now, what do you and I do when we're very busy? E no contraste, o que é que nós fazemos quando nós estamos tão ocupados? Our prayer time is shortened. Nosso tempo de oração é comprimido, é diminuído. And the reason why is this. E a razão é simplesmente essa. Prayer is an appendix to our lives. A oração tornou-se um apêndice, como num livro, uma parte extra da nossa vida. But for the reformers and Puritans, prayer was their life. Mas para os reformadores e para os puritanos, oração era a vida deles. I'll never forget reading about John Welch, the son-in-law of John Knox. E eu jamais vou esquecer as minhas leituras e pesquisas a respeito de John Welch, o genro de John Knox. His wife said after he died that he spent 6 or 7 hours a day in prayer. A sua esposa a esposa de John Welch vai dizer que ele gastava cerca de 6 a 7 horas por dia em oração. And that he never slept through one night without getting up in the middle of the night to pray. E que ele nunca conseguia dormir uma noite inteira de um dia para o outro sem que no meio da noite ele acordasse e rompesse em oração. He would put on his robe and go into a cold side room. Ele se levantaria, colocaria o seu hobby e ia para o que ele chamava de sala do lado, uma sala específica. And sometimes his wife would follow him. E aí algumas vezes a sua esposa, vendo-o acordar, seguiria-o. She wouldn't dare walk into the room while he was praying. Mas certamente ela não ousava entrar no quarto de oração enquanto ele estava orando. But she would knock on the door and she'd say, "John, isn't it time you come back to bed?" E aí algumas vezes ela, ao invés disso, ela bateria na porta e diria: "Ô John, não está na hora de você agora voltar para a cama?" And he would call back to her. E ele de dentro do quarto dizia de volta para ela: "My dear wife, I have 3,000 souls to care for, and I know not how it is with many of them." Minha amada esposa, eu tenho 3.000 almas para tomar conta e nesse exato momento eu nem sei como elas estão. She was afraid he would catch cold. Ela tinha medo de que ele pegasse uma gripe, um resfriado muito forte. But he was afraid that the unconverted in his congregation